Agora, erga suas mãos e pensamentos a Deus. Vamos juntos agradecer por abençoar o labor que realizamos e nos ter amparado nesta semana. Que perdoe as nossas falhas e estenda o manto da sua paz sobre todos nós. Que possamos permanecer na certeza do amor de Cristo. Passamos a apresentar o programa Semente de Esperança, sob responsabilidade da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Sinodal em Candelária, formada pelas comunidades de Candelária, Costa do Rio, Quilombo, uma paróquia afiliada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e ECLB. Bom dia. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra bíblica, lema para o dia da Reforma, que encontramos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, com a qual saudamos paroquianos e amigos ouvintes. Neste domingo, dia 31 de outubro de 2021, dia da Reforma Religiosa. A palavra bíblica para o dia da Reforma, neste ano, encontramos em João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Os escravos não ficam sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O pensamento da Reforma. A teologia luterana encontra sua principal referência em Lutero, que fora monge augustiniano e obteve o grau de doutorado em teologia na área de Bíblia. Pode-se dizer que todo o movimento reformador nasceu a partir da inquietação existencial de Lutero, do medo ou angústia do castigo de um Deus justo e terrível, a quem ele tentava ansiosamente agradar, contudo sem jamais conseguir aplacar o sentimento de culpa que constantemente o afligia. Lutero foi educado a partir da ideia do Deus que vigiava o ser humano para punir dos seus pecados. A busca por paz para a sua alma aflita o levou à vida religiosa. Tendo ingressado no convento augustiniano em Erfurt, na região da Turíngia, em 1505, e lá permaneceu até 1511. No ano seguinte, doutorou-se em teologia na Universidade de Wittenberg, onde foi professor. Lutero não aceitou a prática comum em seu tempo da venda de indulgências, que o levou a publicar artigo. A compreensão de Lutero quanto ao tema da salvação, como foco específico em sua compreensão do tema da justificação pela fé, as 95 teses pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, isto não foi por conta apenas da questão meramente econômica. Por detrás da questão da venda de indulgências está a pergunta sobre como o ser humano pode conseguir o perdão divino. Lutero conseguiu finalmente encontrar a paz de espírito que tanto buscava após a leitura e estudo do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde se afirma que o justo viverá pela fé.
Nas palavras do próprio reformador, toda a herança vinda do movimento da reforma religiosa pode ser resumida em 4 pontos. O primeiro, somente a graça. Segundo, somente a fé. Terceiro, somente Jesus Cristo. E quarto, somente a Bíblia. De que maneira posso ser aceito por Deus e ganhar a salvação? Somente pela graça? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e seguintes: pois pela graça de Deus vocês são salvos. Somente a fé? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, o justo viverá por fé. Somente Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 4, versículo 11 e 12 está escrito: Jesus é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Somente a Bíblia. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Amém. Queremos louvar e ouvir com Vitor Quevedo e Carlinhos Veiga os 5 solas. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Neste momento trazemos as homenagens aos aniversariantes. No dia 1º de novembro, segunda-feira, Stephanie Carvalho, Guilherme Volman, Giacomo Guilherme Becker da Silveira. No dia 2 de novembro, terça-feira, Érica Elisa Reis Faiber. No dia 3 de novembro, quarta-feira, Ralph Carnop, Laura Valentina Franco Dunque, Douglas Marcelo Steil. No dia 4 de novembro, quinta-feira, Carlos Guever, Berenice Machado, Adriana Andréia Rusch. Dia 5 de novembro, sexta-feira, Neri Guever. Dia 6 de novembro, sábado, Marlise Guever, Paulo Ricardo Henrique. Desejamos aos aniversariantes muitos anos de vida, paz e bem para todos e todas. E oferecemos a parte final desse hino, desta moda de viola, com Vitor Quevedo e Carlinhos Veiga, os 5 solas. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada.
Somente a Ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. As comunicações. Neste dia 31 de outubro, domingo, dia da Reforma Religiosa, o culto previsto no calendário para a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal da Costa do Rio foi transferido em acordo entre as comunidades para o dia 7 de novembro às 9 horas. A Comunidade Evangélica de Candelária agradece a gentileza da Comunidade Evangélica da Costa do Rio. Portanto, no dia 31 de outubro, domingo, dia da Reforma, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária, culto da Reforma às 10 horas, com oração em memória de Egon Sivers. O culto vai acontecer no salão da comunidade. Ao meio-dia, a comunidade recebe membros e amigos para um delicioso almoço com galeto, arroz, macarrão, saladas e sobremesas. A comunidade agradece a participação de todos e todas. Dia 3 de novembro, quarta-feira, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária, reunião da UASE, grupo da tarde às 15 horas. Dia 5 de novembro, sexta-feira, plantão pastoral a partir das 14 horas. Dia 6 de novembro, sábado, encontro virtual de jovens Shima e Prosa às 15 horas e 30 minutos. Dia 7 de novembro, domingo, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal da Costa do Rio, culto com Santa Ceia às 9 horas. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Eu sou o pastor Edu Grenzel, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, e o programa Semente de Esperança da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária vai ficando por aqui, com nossos agradecimentos ao patrocínio do Posto Alvorada e Comercial Alvorada. Desejamos aos paroquianos e amigos ouvintes uma semana de trabalho abençoada a todos e todas. Bom dia. Esperança e paz,